Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. A gente está aqui para mais um resumão da semana. A gente está gravando na sexta-feira, que é feriado. Estamos aproveitando aqui. Esse primeiro bloco a gente vai dedicar ao acontecido lá em Blumenau, tá? Como vocês podem já perceber, a gente tem um convidado especial hoje, mas vou apresentar os caras primeiro. Estamos aqui com o Alexandre Araújo de Menezes, o cachorrão da Tijuca, hein, Alexandre? Salve, esperando o coelhinho da Páscoa. Pra papar o coelhinho da Páscoa? Chocolate. Estamos com o galã da galera, Velk. E aí, Velk? Beleza, meu? Tranquilo. E a nossa convidada especial hoje é a Kátia. Ela é psicóloga, vai conversar com a gente aqui. Além de analisar a gente, ela vai tentar entender junto com a gente o que está acontecendo, que isso está virando normal no Brasil, esses ataques aí, essas coisas parecem de filme, está se normalizando isso aí. Para quem não sabe, essa semana em Blumenau, um cara pulou o muro de uma creche e, portando uma machadinha, vitimou 4 crianças, né, entre 4 e 7 anos de idade, e depois simplesmente foi e se entregou à polícia, né? Há muita especulação ainda pela motivação dele. Primeiro se falou que era de um jogo, que ia acontecer mais coisas, mas depois parece que desmentiram isso. É uma coisa importante ressaltar aqui também que as empresas de imprensa mudaram a forma de cobertura disso daí, não estão procurando não mostrar o cara, nem dar o nome, porque muitas vezes é um troféu para os caras, né? Mas eu vou até começar com a Kátia aqui. Kátia, a gente tem uma semana, a gente gravou aqui um episódio da gente conversando sobre isso. Várias coisas que a gente tenta achar uma resposta porque esse tipo de coisa está acontecendo. Eu, por exemplo, acho que é falta de identidade com os valores daqui, a forma que foi diluído as coisas, como a gente pega os valores lá de fora, tal. Também eu acho que tem muita influência de games, de filmes, de séries, que cada vez estão mais reais com as coisas. Mas, uma coisa é a gente ficar dando piruada aqui, outra coisa é você, que entende muito disso, né? Kátia, o que dá para atribuir uma coisa dessa? Assim, a conversa vai desenvolver aqui mais para frente, para a gente perguntar outras coisas, mas primeiramente te agradecer por estar aqui. E o que pode atribuir do ponto de vista da psicologia a um cara cometer essas coisas? Tá. Vamos lá, deixa eu me apresentar primeiro. Sou psicóloga, sou Kátia Baio, sou formada há 10 anos. E durante esses 10 anos eu palestrei em muitas escolas, então eu já escutei muitos alunos, né? E incrível que ao decorrer dos anos as falas são sempre as mesmas. O desequilíbrio na família, né? O sofrimento psíquico desse aluno, desse estudante, que muitas vezes não consegue ser reconhecido pelos pais por esse sofrimento. Os professores, infelizmente, eles não são qualificados para darem esse suporte emocional que esses alunos necessitam, então de alguma forma eles também ficam sobrecarregados. E mais outras demandas que a própria sociedade em si foi ocorrendo ao longo dos tempos, né? Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de falar, né, de terminar essa fala do início aqui da live, que isso se chama efeito contágio, tá? Então, ao decorrer dos anos, depois de muitos ataques, desde 2013 até agora, sofremos 15 ataques. Só em 2019 foram 10 ataques em escolas, aqui no Brasil, né? Então, assim, a partir de 2019 já houve 10 ataques, então a gente já pode ter uma noção do que talvez já possa estar sendo ocorrido, né? Porque em 2019 foi o início do quê? Foi o início da pandemia.
Querendo ou não, a gente sabe que a pandemia, de alguma forma, adoeceu muito mais as pessoas e trouxe um sofrimento psíquico muito maior. E esse efeito contágio, ele é reconhecido por quê? Porque, querendo ou não, a mídia, ela traz uma cobertura muito grande, principalmente em cima dos ataques, né, as vítimas e principalmente do agressor. E, querendo ou não, isso de alguma forma encoraja aquelas pessoas que já têm uma ideia ou que de alguma forma já esteja planejando para que haja esse ataque, né? Então, assim, dizer para você, existe uma resposta exata, o porquê isso está ocorrendo? Não existe. O porquê o aumento dessa violência, principalmente para um grupo de pessoas, não existe. Isso é uma, como eu posso dizer, é uma linha de fatores, são inúmeros fatores. São questões públicas, são questões ambientais, culturais, querendo ou não, essa questão dos últimos anos, a questão da internet, né? Cada vez mais a internet ela vai se abrangendo e, querendo ou não, ainda a internet é a terra de ninguém. Ainda assim, existem poucas políticas públicas, existem poucas investigações para as pessoas que cometem crimes dentro da internet ou que vinculam fotos ou vinculam outras formas de ódio. Então, cada vez mais, esse discurso de ódio ele tem aumentado. A questão do discurso de armamento também, a questão da naturalização da violência, e também a questão da pandemia, porque ela aumentou a incidência de doenças psíquicas, aumentou a incidência de transtornos mentais. Então, por exemplo, você acha que o fato que tá falando da pandemia, tá falando a questão muito do isolamento, certo? Nesse ponto então, que você está se referindo. É isso, quando eu falo de pandemia, existem várias questões que são inseridas dentro de uma pandemia, né? A questão das mortes, a questão do isolamento, que foi muito importante, porque imagina, uma pessoa que estava acostumada a ir para a escola todos os dias, passar um período integral, quando a gente fala de período integral, eu estou falando das 7 às 4 horas da tarde, e quando ia-se para casa, cada um ficava no seu canto, né? O pai assistia o jogo, a mãe ia cozinhar, o filho ia para o computador ou para o celular. Imagine essa versão em 24 horas. Entendi. Imagine essa família que não tem uma estrutura ou que não tem uma base enquanto família, não tem uma comunicação entre eles, né? Imagine como esse filho se sentiu, né? Se ele já tinha uma falta de empatia, provavelmente essa falta de empatia aumentou ainda mais, né? Se ele tinha problema de relacionamento com as outras pessoas, aumentou ainda mais. Entendi. Então, tudo foi dobrado. Tá, toda a problemática, ela só houve um aumento em relação a isso. Entendi. Daqui a pouco eu vou te perguntar umas outras coisas aqui. O Velk, quer fazer alguma pergunta primeiro? Não, quando a gente começa a refletir sobre esses incidentes, eu vi uma estatística parecida, que de lá de Columbine, né, que foi o marco zero desses eventos assim, foi no Brasil, acho que teve 3 ou 4 casos. Aí em 2019 teve até mais, acho que foram 17. Mas a ideia é a mesma, né? Exponencializou os negócios, né? E parece, pelo menos para mim, a gente está vivendo uma cultura da violência. E essa cultura da violência está incentivando essas pessoas a procurar caminhos para resolver os problemas internos com falas nazistas, falas racistas. Que é aquela coisa, né? Quando você não consegue se resolver, você apela pro ódio. Que é muito mais fácil do que você enfrentar os seus próprios problemas, né? Atribuir para terceiros. E eu não tinha pensado na pandemia como um fator que o isolamento causou também os desequilíbrio emocional dessas pessoas.
Foi interessante pensar nisso, né? Que é um fato, não tem como negar. Quando ela falou o lance da pandemia, tem o lance, obviamente, das pessoas se isolarem, apesar de ter internet hoje para se manter conectados uns aos outros, né? Não perde o contato em si, mas uma coisa me chamou a atenção, que é o seguinte, que é a sensação que eu tinha durante a pandemia, que a morte estava entre nós. Ela andava entre a gente, assim. Eu não sei se estava com a capa preta e com uma foice, né? Mas ela estava andando. Entendeu? Impotência diante dela. Exato, entendeu? A gente tem a certeza de que a gente vai, enfim, a gente nasceu, a gente vai viver e que a gente vai morrer. Mas não que, de alguma forma, a gente está no meio dela, que isso vai acontecer agora e que está acontecendo com um monte de gente ao mesmo tempo. Aí apareceu aquele lance assim, porra, obviamente, exagerando um pouco a minha visão, mas hoje pode ser a última vez que eu vejo essa pessoa. Entendeu? Ela pode ficar doente e ficar depois internada e vir a óbito. Entendeu? Então a morte, é o que nem você colocou, ela faz parte da nossa vida. Alguém pode morrer aqui agora nessa live. Espero que não, né? Porque vai ser difícil acabar com alguém. Vou falar, peraí, mano, desliga a câmera. Entendeu? Mas aí é como se ela tivesse. Na minha primeira apresentação com vocês aconteceu isso, né? Só porém. Espera mais um pouquinho, espera terminar, né? Mas então, eu fiquei com a sensação que é tipo assim, como se fosse uma grande névoa, um nevoeiro que fosse a morte. Ela tá andando aqui entre a gente, tá ligado? Porra, como é que eu vou fazer? Como se fosse a imagem de um filme que tivesse um nevoeiro que matasse as pessoas. Para poder fazer simbolizar o que eu pensava assim. Falei, mano, a morte tá aqui, tá andando aqui, esse vírus tá matando as pessoas, né? Então, eu não sei se isso pode ter vindo a despertar, é uma coisa que a gente fala de gatilho, né? De despertar um gatilho em alguém, de chegar e começar a naturalizar o convívio com a morte, entendeu? E tem esse lance que o Velcro falou de se banalizar a morte, né, cara? Hoje se banaliza a vida, né? A vida e a morte são coisas... Entendeu? O fato do cara ter feito o que fez e foi pra polícia se entregar, isso pra mim foi muito assim, sabe? Aí quando você pensa, quando acontece uma parada dessa, o que você pensa? Como a gente vai punir esse cara? Mas aí quando você chega pro cara e ele não tá nem aí pra nenhuma punição, aí você fica assim meio, o que fazer? O que fazer com isso? Entendeu? Vamos ter alguma coisa para perguntar, Alexandre? Bom, o que a doutora falou foi certo. O lance da pandemia influencia muito. Ameaça a sobrevivência. Não só nossa, da própria pessoa, como da humanidade toda. Ficou todo mundo com isso na cabeça. Eu encontrei uma amiga minha no começo do ano, ela ainda tá com máscara, com luva, não apertou minha mão, não fez nem soquinho. Não sei se ela tem algum tipo de doença, né? Sensível a isso. Mas tem gente que ainda tá na pandemia, Brian. Não voltou ao normal, não. E eu acho que nem vai voltar, bicho. É o famoso novo normal que falavam lá no início da pandemia. Eu acho que nem vai. Acho que as coisas não vão ser como eram antigamente. Entendeu? Apesar da gente ter muita coisa, por exemplo, lá na academia tem no balcão um álcool em gel. Passo álcool nos equipamentos, coisa que eu não fazia antes. Entendeu? São coisas que vieram agora e ficaram, sabe? Isso é só um exemplo. Esse lance da sua amiga aí que usa máscara. Tem várias. A gente ria, fazia zombaria com os japoneses, lembra? Falei, porra, esses japoneses usando máscara aí, não tem nada, pá. Agora a gente tá assim. E querendo ou não, a gente sabe que pandemias como essa, vírus como esse, cada vez mais vão surgir, né? Porque a gente vive cada vez mais, tem muito mais pessoas no mundo. E querendo ou não, o ar cada vez mais vai ficando poluído, vai surgindo novas doenças, enfim. Cada vez mais a propensão de surgir doenças como essas respiratórias é muito maior. Ah, sim. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, hoje, essa semana lá no grupo que a gente tem, que até originou esse podcast aqui, o Cabaré, seu marido não tá lá não, tá? Só pra você ficar tranquila, pode ficar tranquila que o Felipe não tá lá no grupo não, tá? Você pode ficar sossegado. Quando isso aconteceu, começou uma discussão, tá? De que tem que ter viatura na porta de cada escola,
tem que ter um policial, tal. Porra, obviamente, isso é impossível, tá? Mas eu acho, era a minha opinião nessa discussão, que eu acho que esse não é a solução. Isso é você tratar o resultado ainda. Eu sempre até teve, acho que foi na parte da conversa com o Velk, lá do episódio de quinta passada, do lance de ter uma psicóloga na escola, de toda escola ter uma psicóloga. Porque é o seguinte, eu não acho que um cara que faça isso, né, que faça isso, ele acorde um belo dia e fala, vou fazer isso. Ele vai dando sinais com o tempo. Tô certo ou errado? Tá certo. Então, por exemplo, aquele negócio que o moleque fez lá na escola, ele já vinha dando sinais disso. Faltou alguém para ler. É isso? Ele estava planejando. Hã? Fazia 2 anos que estava planejando já. Então, mas é aquilo, ele vai fazendo coisas no dia a dia que, vamos colocar assim, não são coisas habituais de pessoas normais. Certo? Sim. Há um mês atrás, a ex-escola dele tinha feito um boletim de ocorrência por causa que ele já estava demonstrando alguns sinais de que ele poderia fazer isso. A professora fez um boletim de ocorrência contra ele, porque ele estava postando fotos, e estavam tendo comportamentos, né, que não eram habituais, né, para um aluno da idade dele. Entendi. Então, assim, é interessante que você falou sobre essa questão dos psicólogos. Existe a Lei 13.935, de 2019, uma lei federal, em que tanto psicólogos quanto serviço social tem que ter em escolas públicas. Porque é o seguinte, Kátia, Isso não é revigorado. Não acontece isso somente. Mas uma coisa, porque não é só isso, assim, por exemplo, quando a escola já chegou a registrar ocorrência contra ele, é que ele já estava em vias de fazer negócio. Só que isso tem como detectar lá atrás o comportamento. Por exemplo, que esse cara, o cara que fez negócio do Blumenau, ou esse moleque que fez o negócio lá na escola, eles são psicopatas. Eles não são sociopatas, são psicopatas. Eles nascem com isso, ou eu estou falando muita bobagem? Vamos lá. Falei, Calma aí, vamos lá então. Psicopata, sociopata são termos leigos. Esse termo na psicologia, ele não se usa mais. A gente usa para pessoas que são maiores de idade. A partir de 18 anos, a gente usa que são transtornos, transtorno antissocial, tá? Então, esses termos, eles não são usados mais. Pessoas menores de idade, a gente chama de transtornos de conduta, tá? Então, transtornos de maiores de idade, transtorno antissocial, menores, transtorno de conduta, certo? A gente tem que lembrar que nem todo criminoso, ele tem um transtorno. Sim. Então, quer dizer, não necessariamente eles têm um transtorno. Eles podem ter traços de pessoas que têm transtorno. O que são traços? São algumas evidências que eles podem ter um transtorno, mas não necessariamente eles têm um transtorno. Então, o que precisaria se fazer? Precisaria se fazer uma avaliação em torno, né, desse adolescente, desse adulto, para se fazer através dessa avaliação, a gente saber se ele tem um transtorno ou não. Mas não necessariamente ele tem um transtorno. Tá, ele pode ter traço. Tudo bem, mas... De uma pessoa com transtorno, mas não necessariamente não tem. Tá, mas o lance do moleque e desse cara aí, obviamente, esse transtorno é aparente, ou não? Sim e não. Por exemplo, é existem casos que pessoas cometem esse tipo de coisa sem motivação? Não, existe uma motivação de ódio, uma motivação de falta de empatia, uma ação pelo fato do prazer de se matar, mas não necessariamente quer dizer que isso eles têm um transtorno. Entendi, não, é o que eu me referi é o seguinte, por exemplo, às vezes numa briga, de uma discussão, um pega a faca e dá no outro. Aí você teve um fato que gerou o incidente. O que eu tô me referindo é o seguinte, que nem esse lance, o cara que não tinha nenhuma relação com a escola. Não tinha nenhuma relação com a escola. Ele não era ex-aluno, ele não era nada da escola. Pulou o muro, foi lá e matou as crianças de forma aleatória.
Aparentemente, você acha que ainda, nesse tipo de caso, assim, ele tem uma motivação. Não foi um lance assim só de matar pelo matar. É isso que eu tô me referindo. Matar pelo matar. Vou ali matar. Entendeu? Não foi um lance que tava em discussão, brigou, estava irritado e fez um negócio. Sim, provavelmente houve alguma coisa que fez com que ele escolhesse aquela escola. É muito difícil de fazer com que ele tenha escolhido de forma aleatória, né? Por que crianças daquela idade? Por que não crianças maiores? Porque crianças daquela idade elas não podiam se defender na suposição, entendeu? Então, assim, é difícil a gente poder, de fato, avaliar se existe um transtorno. Pode ser também que não seja um transtorno social, pode ser que ele seja um esquizofrênico, né? Ele tenha sofrido algum tipo de surto, imaginou que aquela escola ou que aquelas pessoas estavam lá dentro iriam pegar ele e ele surtou e resolveu matar com uma arma branca. Possa ser que sim. Entendeu? Então, assim, existem vários indícios, né? A grande questão é que casos como esse, de alguma forma, eles têm que ser avaliados de forma individual, né? Por isso que existe essa questão do efeito contágio, né? Porque não se sabe de fato o que motivaram esses caras a fazer isso. Se de fato existe um transtorno, porque querendo ou não, o nosso país, ele, infelizmente, ele ainda não leva a saúde mental com tanta importância assim. O nosso país ele não trabalha com a prevenção. Talvez se houvesse uma prevenção maior, eu não estou dizendo só apenas em escola, em outros lugares, talvez casos como esse, eles seriam bem menores. Mas como ainda a saúde mental aqui no Brasil não é levada da maneira como deveria levar, de uma importância que ela tem, né? Porque se houvesse tanta importância assim, essa lei federal de 2019 ela deveria ter sido executada. Infelizmente, não é executada. Não existem psicólogos, psicopedagogos ou serviço social dentro de escolas. No mínimo, para fazer uma orientação, um aconselhamento, para que, no mínimo, esses professores eles pudessem ter um indício ou pudessem enxergar e ter um perfil, de fato, de quem são esses ex-alunos ou alunos que poderiam fazer esse tipo de incidência. Então, o negócio é muito mais complexo. Você não pode, pelo que você está falando, não tem como criar um perfil de chegar assim, para poder, por exemplo, aqui, acho que você também não tem filhos. O Velk é o único que é pai aqui. Por exemplo, do Velk, que é um cara que vai lá, deixa o filho dele na escola e tudo mais, de repente, de algum comentário que o filho faça, de ter um coleguinha na escola assim, não existe uma fórmula para descobrir assim, pô, esse moleque que ele tá falando aqui, meu filho tá comentando, potencialmente ele possa vir a ser assim. Isso não existe, então. A gente sabe que hoje existem alguns perfis, né? Por exemplo, os perfis das pessoas que atacam as escolas. A maioria são homens, a maioria são do gênero masculino, né? A maioria é de idade de 10 a 25 anos. Isso. A maioria teve problemas de distúrbios psiquiátricos. Quando a gente fala de problemas de distúrbios psiquiátricos, a gente está falando de uma gama. Uma gama como? Transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, como o antissocial que a gente falou, e outras variáveis de transtornos que existem. Outra coisa, são pessoas que têm dificuldade em sociabilidade. A maioria deles também já tem dificuldade na escola. Problemas familiares. Então, de alguma forma, já se existe um perfil. Só que os professores, infelizmente, eles não conseguem ter todo esse olhar. Porque imagina, um professor para 25, para 30 alunos dentro de uma sala de aula. Por isso é que a orientação de ter profissionais especializados, porque eles têm um olhar muito mais clínico, para que se possa enxergar qual é um perfil potencial para que possa acontecer isso futuramente dentro de uma escola.
Porque, infelizmente, também a gente não tem pessoas o suficiente ou não tem leis o suficiente para que possa se abordar isso dentro de uma internet, por exemplo. Né? Porque a maioria dos casos, esses ex-alunos ou pessoas, eles de alguma forma, uma semana, um dia antes, 2 anos antes, enfim, eles de alguma forma procuraram a internet, procuraram como faziam uma bomba caseira, ou estavam em salas de bate-papo, ou compraram uma arma. Então, existem várias questões que estão muito relacionadas à internet. Mas existem ainda poucas delegacias em relação a especializadas em crimes da internet para que possa se enxergar em relação a isso. E assim, infelizmente, tanto o serviço social, quanto a psicopedagogia, quanto a psicologia, ela vai auxiliar, mas só ela também não é o suficiente. A gente precisa de políticas públicas, né? A gente precisa também do auxílio da mídia quanto à questão da comunicação entre si, né? De como se comunicar para o outro. Precisa-se da questão de policiais, né? Precisa-se dessa questão da discussão do armamento. Né? Cada vez mais questões que possam dificultar que esses tipos de crimes, eles cada vez mais perpetuam, cada vez mais aumentam. Então, é uma variável de questões que necessitam. Por isso que quando você falou assim, então a questão é muito mais embaixo. Sim, não é só de olhar, então eu vou colocar policial na porta da escola, tá? Mas você imaginou o policial na porta da escola da Rocinha? A guerra que ia ser? Não é só isso, né, Kátia? Tem policiamento na rua, isso não evita que tenha algum tipo de violência. É que muita gente acha que, por exemplo, vai chegar a inibir o agressor de fazer alguma coisa. E pelo que você está falando, para mim, de início, como leigo que sou, que falo sociopata e psicopata ainda, leigo que sou, eu acho que isso não inibe. Porque olha o exemplo do cara. O cara foi se entregar, esse que fez em Blumenau. Entendeu? Ele não se importa se vai ter alguém ali. Ele vai fazer. Entendeu? Então, talvez o policial, se ele pega algum momento de estresse, seja a primeira vítima, não sei. Então, pelo que você está falando, eu estou vendo que é um negócio muito mais complexo do que simplesmente assim falar, não, esse cara aqui pode ser isso. E uma coisa que, em cima do que você está me falando, eu não tenho filhos, não sei se o Velcro está tendo a mesma interpretação que eu. O negócio é muito pior, então, do que a gente está imaginando que é. Porque os caras fazendo isso é um prêmio para eles, né? Quando se tem a divulgação. Os caras se identificam, né? Falam assim, porra, ele fez isso. Tanto é que aqui em Santa Bárbara, o Alexandre obviamente não está sabendo, a Kátia também aqui da região, teve um moleque que foi pego com 15 armas. Polivalente. Exatamente. E, cara, ele primeiro, ele falou que eu entrava em grupos na internet para conversar sobre nazismo e conversava muito sobre esses caras que estão atacando aí, aqueles caras de Suzano, entendeu? Os caras aquele cara de Aracruz. Salvo engano, o moleque que entrou na escola semana passada, ele idolatrava os caras de Suzano e o cara de Aracruz, ele estava vestido como o cara de Aracruz. Então, nesse caso, até esse posicionamento da imprensa agora de não querer divulgar é o correto, então, porque o prêmio deles é esse, né? É que as pessoas saibam do que eles estão fazendo, né? Sim, é a fama. E saber que eles conseguiram. Saber que eles idolatram alguém. E geralmente um cara desse não tá ligado para a pena que ele vai receber depois, né? A punição, né? Se a gente for pensar em menores infratores, a gente tem que pensar que até os 18 anos eles vão sair. Não, tudo bem, mas eu tô falando o seguinte. Agora os de maiores, eles não pensam. Então, aqui a impressão que eu tenho é que esses caras não ligam pra nada. Que eles não ligam pra nada, eles não estão nem aí pra nada, sabe? Tipo, o que eles queriam fazer, eles fizeram. E aí dane-se o resto. Entendeu? Dane-se, já tá feito. O cara já matou as crianças lá, pronto. Ele tá pronto para receber com a pena que for.
entendeu? Ser espancado todo dia até o último dia da vida dele. Ele não vai estar nem aí. Isso é um problema sério, né? Porque como é que você pune de uma forma até tanto para servir de exemplo para outras pessoas não fazerem isso, como para puni-lo pelo que ele fez? Como é que você faz um negócio desse e o cara não liga para isso? Vamos lá, vamos pensar na pena aqui no Brasil, né? A gente sabe que ele fica 10, 15 anos ou até menos, depois ele começa a ter penas um pouco mais leves. Ele pode sair durante o dia, né? Pode trabalhar, depois à noite, enfim. Então, de alguma forma, ele já sabe que aqui no Brasil as penas elas são muito mais brandas. Mas você acha que ele leva isso em consideração quando ele vai pensar em fazer isso? Com certeza. Cara, vocês estão quietos aí, sou eu que estou falando aqui. Tá quase uma sessão aqui de psicólogo aqui. Daqui a pouco ela vai me cobrar a hora aí, pô. Fala alguma coisa aí. Então, o rapaz aí que cometeu o crime, ele já tinha passagem pela polícia, acho que umas 5, 6 vezes, ou 9 vezes. E prende e solta, prende e solta. A certeza da impunidade, né, também, né? Vai fazer o que com ele? Vai ficar preso, daqui a pouco solta. Aí teria que levar ele para um manicômio, alguma coisa assim, né? Então, a questão de prevenção especial, prevenção geral, que eles falam no direito, é complicada, né? Que prevenção especial para ele mesmo é meio relativo, porque a pessoa está presa, mas isso aí não ressocializa, não pune, não faz nada, né? E prevenção geral, com a taxa de... Tem uma estatística que eu vi, mas é antiga, acho que menos que 5% dos crimes são esclarecidos no Brasil. Ou seja, por mais que você puna um cara exemplarmente, ele tem essa sensação de impunidade, não tem o que fazer. É complicado isso aí. Falta estrutura total, né? Eu tava falando de preparação psicológica para as crianças, né? Meu moleque teve psicopedagoga, dava aula de educação socioemocional. E mesmo lá na escola, não sei se todas as escolas têm isso, e mesmo nas escolas lá tem criança com comportamento complicado. Então, quer dizer, você fala assim, o cara tá recebendo atenção, tá recebendo tudo, estuda num lugar legal, teoricamente tem pais que acompanham, né? Pelo menos, ou paga pelo menos a conta, porque acompanhar e pagar a conta não significa a mesma coisa. Não, e ainda pratica um comportamento ruim. É complicadíssimo, assim, a gente tem uma sociedade cara, evoluída e pobre ao mesmo tempo. Porque, tipo, essa demanda de ter psicólogos e assistentes sociais em todas as escolas. O cara vai falar, viu, não tem nem professor, né? Você vai colocar... Quanto que isso vai custar? E é sempre isso, né? É o custo, nunca é o resultado, né? Nunca é benesse, né? É sempre quanto custa, né? É igual eu falei uma vez aqui em Americana, temos um excelente administrador que foi prefeito. O foco dele era cortar gasto, porque a empresa dele é gerida dessa forma. Quando, na verdade, o foco de uma prefeitura é prestar um bom serviço para a coletividade. Sim. E é o contraditório, né? Porque se você não fizer uma gestão interessante, você não vai conseguir prestar nenhum serviço. Esses casos de ser sociedade avançada, desenvolvida, um pouco orçamento, é o caos de tudo, na verdade. Ô Kátia, um cara desse tem... Vou botar aqui aqui agora, como tá em vídeo, dá pra gente mostrar que eu tô fazendo. Um cara desse tem cura ou não? Vamos lembrar que nenhum transtorno existe cura, tá? Nenhum tipo de transtorno existe cura. O que existe é paliativo, né? Ele consegue viver em sociedade, ele consegue de alguma forma conter esses impulsos, ele consegue lidar com a questão do transtorno, mas não existe cura. Mas ele, por exemplo, ele é lógico que é de cada indivíduo, como você bem colocou, mas é complicado depois colocar para viver em sociedade, né? Depois da questão da reforma psiquiátrica, né? Qual é o intuito das pessoas que existem em transtorno mental? Por isso que existem os CAPs, né?
os CAPs, que é os Centros de Atendimento de Saúde Mental, para que o quê? Para que essa pessoa que tem algum tipo de transtorno mental, ele possa ser inserido à sociedade. A grande questão é que ele não consegue ser inserido da maneira correta, da forma correta, né? Porque não existe tratamento o suficiente para que, não é nem o suficiente, mas não existem profissionais o suficiente para disponibilizar esse tipo de tratamento para ele. Então, é uma forma de extensão, de inserir ele à sociedade de uma forma incorreta. Ele não é inserido, alguns são julgados. Porque, de alguma forma, ele não consegue lidar com isso. Ele não tem o suporte suficiente para lidar com isso. Ele vai procurar um psiquiatra do CAPS, ele consegue daqui 2 meses, 3 meses, até lá a medicação dele terminou. Ou então um psicólogo. Entendi. Ou qualquer outro tipo de profissional que ele necessite. Tá, ó, a gente já tem que caminhar para o fim aqui, porque eu já recebi o aviso do Microsoft Teams aqui e vai acabar a reunião. Ô Kátia, então, cara, não tem... De emergencial agora, de imediato, não tem o que fazer, né? Eu acho, assim, que para violência, enfim, uma opinião minha, para violência, a melhor resposta é a psicoeducação. É a educação, né? É fazer com que esses estudantes, eles saibam lidar com a problemática deles diária. Quando eu vou fazer palestras na escola, de alguma forma eu estou trabalhando para que esses alunos, eles saibam lidar com as dificuldades que eles têm no dia a dia, sejam eles as dificuldades de questão de bullying, seja eles com dificuldades em relação a questões de identidade com eles mesmos, sejam com questões sociais, como questões familiares, né? Então, assim, de alguma forma, esses alunos, eles voltam para casa. E com quem eles têm que lidar lá em casa? Né? Que questões eles têm que lidar em casa? Porque se a gente for parar, esses alunos que eles atacaram essas escolas, ou ex-alunos, eles tiveram uma família. Como que a família não conseguiu, de alguma forma, haver essa identificação? Porque provavelmente os vínculos familiares, os vínculos afetivos não existiam. Então, assim, também é um olhar em relação a isso, né? Que sofrimento tão grande psíquico que essa pessoa está trazendo, que as próprias pessoas que estão dentro da casa não conseguem enxergar. E uma professora enxerga, uma escola enxerga. Entendi. Então, assim, são questões muito mais abrangentes, muito maiores. Então, assim, a psicoeducação com outras questões, com outras questões de saúde pública, com a questão da violência, a gente tem que falar sobre a violência, né? É diferente da gente falar sobre a questão do efeito contágio, sobre a gente falar sobre determinada questão que houve. Não, a gente precisa falar da violência, o porquê esse aumento da violência, o que está acontecendo com esses jovens, o que está acontecendo com esses estudantes, para que cada vez mais eles precisam ter esses tipos de atitudes de alguma forma para haver uma identificação com eles mesmos. Né? O discurso de ódio, se a gente for parar para ver na internet, está cada vez maior, porque as pessoas elas ainda insistem em ser pessoas que elas não são. Na internet elas são uma pessoa, mas fora da internet elas são outras. Por que a internet é tão mais fácil você conseguir mostrar quem você deseja ser e na realidade você não consegue? Daí acontecem eventos como esses. Então, ainda assim, para mim, a melhor forma é a psicoeducação. Fora, existem outras questões que vêm como uma forma de auxílio também. Entendi. Caras, mais alguma coisa aí? Não, só ressaltar que a doutora falou, né, antes, que é a geração dos anos 2000, né? Final da década que nasceu, que está agora com 25 anos, 20 anos. O que mudou? Porque, tipo assim, não adianta botar só a culpa na internet, porque não tem velho de 60 anos que está na internet que faz essas maluquices. É uma coisa, acho que meio que dessa geração aí de 10 a 20 anos, né, vamos dizer assim. É uma coisa complicada.
difícil, é difícil. Mas fazer outras maluquices, né? Então, no quartel cantando musiquinha do Estruturas, mas tudo bem. Nós somos velhos da internet. A demanda dos tiozões igual a gente, as demandas do pessoal que é mais tiozão ainda, dos jovens, são diferentes, né? Ah, sim. A gente já passou por essa fase. Como nossa violência era mais, sim, aceita na escola, o cara praticava bullying comigo, você pegava a hora que ele virava as costas e dava um cacete nele. E tava tudo resolvido, no dia seguinte ia jogar bola. Então, já não pode fazer mais isso. Infelizmente. Kátia, muito obrigado pelo seu tempo aí. Obrigado pela tudo, cara. Minha cabeça fez assim, ó. Eu achei que fosse um negócio muito mais simples e eu tô até temeroso porque eu acho que as coisas vão piorar bastante. Tá? Deixa seus contatos aí, seus recados. Novamente agradeço aqui em nome de todo mundo aqui. E, por favor, seu recado final. Vamos lá, eu que agradeço o convite. Eu gosto de debates como esse. Eu acho interessante, porque quanto mais debates como esse, cada vez mais também é uma forma de educação, de psicoeducação em relação a essas questões sociais que existem atualmente. E também eu tenho um atendimento tanto online quanto presencial clínico, tá? Quem tiver interessado pode mandar uma mensagem lá no meu WhatsApp, que é 011 949-858623, fazer meu merchan aqui, tá? Por favor. Enfim, esperamos que principalmente os governantes, né, possam abrir a mente e de alguma forma começarem mudarem algumas coisas, principalmente como políticas públicas, principalmente essa questão da lei de 2019 que ainda não é executada, né? E que de alguma forma possam levar um pouco mais a sério a questão da saúde mental, principalmente a questão da pandemia e o adoecimento que ela trouxe, né? Não apenas pelo isolamento, mas também pela questão mesmo daquilo que você falou, pelo medo da morte, né? Também existe essa questão, tá? Mas eu quero agradecer, muito obrigada. Enfim, qualquer coisa, estou aqui. Beleza, se precisarem, então. só dá um toque. Beleza. Obrigado, Kátia. A gente volta ao próximo bloco, cara. Obrigado, doutora. Valeu, doutora. Obrigado. Valeu. Obrigada. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.